Bem-vindos a mais um episódio emocionante do nosso canal. Hoje, mergulharemos em mais uma história fascinante do Velho Testamento, a épica história de José, filho de Jacó. Prepare-se para uma jornada de fé, coragem e sobrevivência. Esta é uma história de resiliência, fé e destino que cativou corações por gerações. Então, peguem seus lugares, apertem o botão de inscrição, se ainda não o fizeram, e vamos embarcar juntos nesta extraordinária jornada bíblica. Nossa história começa na antiga terra de Canaã, onde José habitava com seu pai Jacó e seus 11 irmãos. José era o filho favorito e mais amado por Jacó, porque ele era o filho da sua velhice. Jacó presenteou José com uma linda túnica longa, mostrando todo o seu amor e favoritismo, vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam sequer falar pacificamente com José. Mas esse favoritismo despertaria ciúme e ressentimento entre seus irmãos, levando a um evento de mudança de vida que colocaria José em uma jornada incrível. Aconteceu que José teve sonhos, que mudariam o curso de sua vida e o destino de sua família. José chamou seus irmãos e contou o primeiro sonho. Disse-lhes que estava atando feixes de trigo no campo com seus irmãos, e o seu feixe ficou de pé, onde os feixes dos irmãos rodeavam e se inclinavam perante o seu. Seus irmãos lhe responderam: irá de fato reinar sobre nós? Irá mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais. José teve outro sonho e novamente veio falar com seus irmãos e disse-lhes: eu tive outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Esses sonhos eram um vislumbre de seu futuro, embora ele não entendesse completamente o seu significado na época. José contou os sonhos a seu pai Jacó, que os guardou em seu coração, e seus irmãos ficaram com ciúmes. Com 17 anos de idade, ainda jovem, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Em um certo dia, seus irmãos foram cuidar do rebanho em Siquém, e atendendo o pedido de seu pai, José foi de encontro dos irmãos e os encontrou em Dotã. Seus irmãos o viram de longe, e antes que chegasse perto, planejaram para o matar. Eles queriam matar José e o jogar numa cisterna e dizer que uma fera o devorou. Mas ouvindo isso, seu irmão Rúben disse: não vamos tirar-lhe a vida, lançai-o na cisterna e não derrameis sangue. Aproximando-se dos irmãos, José foi despido da sua túnica e o lançaram dentro de uma cisterna vazia. Contudo, passava uma caravana de mercadores ismaelitas, que saiu de Gileade com destino a Egito. Então seu irmão Judá propôs os demais vendê-lo. Foi quando José foi vendido pelos seus irmãos por 228 gramas de prata. Seus irmãos mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue, fazendo-a chegar a Jacó, que reconheceu a túnica e lamentou por dias a morte de José, acreditando ter sido devorado por uma fera. Os mercadores ismaelitas levaram José para o Egito, onde o venderam para Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda. José era um homem honesto e trabalhador, e Deus estava com José. Potifar ficou muito satisfeito com ele, pois viu que Deus estava com José e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Desta forma, Potifar confiou a José a administração de sua casa e de seus bens. Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Um certo dia, a esposa de Potifar tentou seduzir José, que resistiu à tentação, porém dia após dia ela insistia, e José nunca dava ouvidos. Então a esposa de Potifar ficou furiosa com a recusa e o acusou de tentativa de estupro. Potifar, acreditando na história da esposa, mandou prender José na prisão. José foi preso injustamente, mas continuou a confiar em Deus, e sua fé permaneceu inabalável. Na prisão, José continuou demonstrando suas habilidades de interpretar sonhos. Ele conheceu 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, que tiveram sonhos perturbadores e conseguiu interpretá-los com precisão. Suas interpretações se cumpriram conforme previsto. O copeiro teve sua posição elevada e seu cargo oficial restaurado. O padeiro foi enforcado e morto, como José havia dito. Passados 2 anos, o faraó teve um sonho enigmático que ninguém conseguia decifrar. Faraó sonhou que estava em pé junto do rio Nilo, então subiram do rio 7 vacas, bonitas e gordas, que foram pastar no meio dos juncos. Depois subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras,
que pararam junto às outras à beira do Nilo e devoraram as 7 vacas bonitas e gordas. No segundo sonho, Faraó sonhou que brotaram 7 espigas, cheias e boas de um mesmo pé. Depois delas brotaram 7 espigas, miúdas e queimadas, que devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Faraó, perturbado com os sonhos, mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito, contou-lhes os sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Foi então que o copeiro, servo que havia sido libertado, se lembrou de José e o recomendou ao Faraó como um intérprete confiável de sonhos. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou a Faraó. Desta forma, Faraó contou-lhe os sonhos e disse que não havia quem interpretasse. José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. Estão vindo 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, assim como também as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Virão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó reconheceu sua habilidade e discernimento. Ele nomeou José como governador do Egito, dando-lhe autoridade para administrar o país durante os anos de fartura e prepará-lo para a escassez. José tinha 30 anos de idade quando se tornou governador do Egito. Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele casou-se com Azenate, filha de Potífera, teve 2 filhos, o primogênito por nome de Manassés e o segundo chamava-se Efraim. José implementou um plano sábio para armazenar alimentos durante os anos de abundância, garantindo que houvesse suprimentos suficientes para enfrentar a fome que viria. Sob a liderança de José, o Egito prosperou mesmo em tempos difíceis, tornando-se um exemplo de sabedoria e prudência. Anos se passaram e a fome chegou. Mas graças ao trabalho diligente de José, o Egito pôde resistir os anos de escassez. Enquanto isso, na terra de Canaã, a família de José estava sofrendo com a fome. Seu pai Jacó enviou seus filhos para o Egito em busca de alimento. Quando eles chegaram, foram recebidos por José, mas não o reconheceram. José, no entanto, reconheceu seus irmãos imediatamente. Ele os testou para ver se haviam mudado desde a última vez que estiveram juntos. Eles provaram sua lealdade e arrependimento pelo que haviam feito. Então José revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos, que ficaram chocados e assustados. Mas José não guardava rancor contra eles. Pelo contrário, ele os abraçou e perdoou por tudo o que haviam feito. José trouxe Jacó, seus irmãos e toda a família para morar no Egito, onde ele poderia cuidar deles durante os anos de fome. Foram 66 que saíram de Canaã para o Egito. E assim, a família de Jacó foi reunida novamente, graças à sabedoria e perseverança de José. José continuou a liderar o Egito com sabedoria e prudência, e sua família viveu em segurança e prosperidade sob sua proteção. A história de José é um exemplo de como a fé, a perseverança e o perdão podem superar até mesmo as situações mais difíceis. Nos lembra que mesmo em face da adversidade, podemos encontrar força na fé e na bondade. Sua jornada é uma inspiração para todos nós. Que a história de José nos lembre da importância de permanecer firmes em nossa fé, superar adversidades com coragem, buscar a reconciliação e o perdão.